Vocês estão bem? Amém. Glória a Deus, dê um glória aí, enquanto eu me organizo aqui. Glória. Vixe, meu Deus, dê um glória, irmão. Glória. Aleluia! Abra comigo em 1 Samuel. Não entendi nada. 1 Samuel 17, 38. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, a palavra desse mês é romper. E eu estava observando algumas coisas na vida de alguns personagens da palavra antes deles romperem em alguma determinada situação. E dentro disso o Senhor me trouxe esse texto que a gente vai ler agora. Mas uma das coisas, como o pastor Ebimael até pontuou essa semana, que tem sido abordado aqui, é que a gente precisa olhar para dentro, conhecer a si mesmo, coisas que o Senhor tem ministrado para os nossos corações acerca da palavra, para que a gente possa romper. Na verdade, muito também da imagem que a gente tem de nós mesmos e a verdadeira identidade que Deus tem para nós. E o Senhor tem trazido isso muito claro nesses dias. E dentro disso o Senhor me trouxe esse texto, 1 Samuel 17, 38. Saul vestiu a Davi com a sua própria armadura, pôs um capacete de bronze na cabeça dele e o vestiu com uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e tentou andar, pois jamais a havia usado. E então Davi disse a Saul: não posso andar com isto, porque nunca o usei. E Davi tirou aquilo de sobre si, pegou o seu cajado na mão e escolheu 5 pedras lisas do ribeiro. E os pôs no seu alforje de pastor que trazia consigo. E com a sua funda na mão, foi na direção do filisteu. Deixa eu só te dar um contexto para você entender o que estava acontecendo. Antes disso aqui, qual é a situação, qual é o cenário? Davi já tinha sido ungido pelo profeta, com a palavra de que ele seria rei. Só que ele foi ungido e continuou no campo. Continuou como pastor, continuou cuidando das ovelhas dele lá. Continuou vivendo a vida dele. Até que em um determinado momento, aprove de ele ir entregar a comida para os irmãos, porque o rapaz era multitarefas. E aí está ele indo entregar a comida para os irmãos e se depara com essa situação. Eles estavam em meio a uma provável guerra ou não, porque estavam os filisteus de um lado, o povo de Israel do outro, e os filisteus lançando afrontas, dizendo um bocado de coisa na cara do povo, mas os soldados de Israel, todo mundo com medo. Esse era o cenário. E o rei estava lá também. Mas o rei disse: rapaz, manda alguém. Manda alguém derrotar o gigante, manda alguém vencer o gigante, porque a questão era o seguinte: ia o gigante para a batalha, que era o filisteu, e ia alguém de Israel para a batalha. Quem vencesse, ganhava a guerra. Aleluia. E aí estava o povo: quem é que vai? É maior do que eu. Não, rapaz, vai tu, vai tu. A situação ficou em tal ponto que o rei precisou liberar uma recompensa, decretar uma recompensa para quem vencesse. E foi decretado que ele daria à mão da filha dele riquezas e isenção de impostos. Pense aí a situação. Só que ainda assim, ninguém queria ir. Só que Davi chega diante dessa situação, diante desse cenário, e ele vê tudo aquilo, e como eu disse, Davi já tinha a vida dele lá no secreto, cuidando das ovelhas. E se você olhar no início do texto, você vai ver ele falando das experiências que ele teve. Não, eu já derrubei um urso. Não, ele já tinha tido experiências e ele sabia que Deus era poderoso para derrotar o que quer que fosse. Então, quando ele chega naquele cenário, quando ele chega naquele ambiente, ele não está olhando para a perspectiva de todo mundo. Ele começa a olhar para a perspectiva daquilo que ele já viveu com Deus e quem ele sabia que Deus era. E ele começa a olhar para aquele cenário e ele diz logo: quem é esse incircunciso, rapaz? Só que tem gente que está diante dessa mesma situação e está olhando para o diabo e está dizendo: meu Deus, quem é esse gigante? Ponto de vista.
Davi tinha tido uma experiência com Deus. Davi sabia que Deus era maior do que qualquer gigante que se apresentasse. Mas mesmo diante de todas essas experiências e mesmo tendo vivido tudo isso, a gente se depara com essa situação. Davi vai até o rei conversa para saber se ele realmente tinha a capacidade para derrotar o gigante. E você vê que a situação estava tão crítica que o rei estava acreditando que um menino poderia vencer um gigante. Porque Davi era um menino. Ele era novo. Olha a situação e olha esse cenário. Só que à medida que ele se aproxima, a primeira coisa que Saul pensa é: rapaz, todas as minhas batalhas, para eu vencer, eu tive que botar uma armadura. Todas as minhas batalhas, para eu vencer, eu tive que usar a força do meu braço. Eu tive que fazer do meu jeito. Porque se você for olhar a história de Saul, Saul é um dos primeiros reis, mas saiu da vontade de Deus. Quis fazer algo que não foi chamado para fazer. Saul reinou, mas reinou um reinado fora da direção e da obediência do Senhor. Por quê? Porque ele desonrou a Deus quando ele quis fazer aquilo que era para o profeta fazer. Então, olha esse cenário. É um cara de uma perspectiva aparentemente natural, querendo dizer: não, rapaz, eu já venci algumas guerras, e para eu vencer as guerras eu fiz isso. Então, ele não estava dando qualquer armadura para Davi. Ele não estava aqui querendo dar qualquer coisa para Davi. Ele estava querendo dar a armadura dele para Davi. Mas Davi aceitou. E quanto de nós tem estado nesse lugar? Eu quero que você entenda que esses dias são dias de rompimento. Só que antes de você romper, entenda: Deus já te deu as armas que você precisa, mas o diabo também vai querer te dar outras armas para você usar. E você precisa discernir com o que você vai para a guerra. Você vai para a guerra em nome do Senhor, você vai para a guerra segundo a força do seu braço. O que é que você precisa para vencer diante dessa situação, diante dessa circunstância, diante desse momento? Porque quando eu vi isso, na hora minha mente fez: meu Deus, Davi tendo experiência com Deus, vestiu a armadura de Saul. E quantas das vezes nós olhamos para o outro, nós queremos vestir a armadura do outro? Não, rapaz, eu vou fazer igual a pastor Abimael está fazendo na vida dele, talvez dê certo na minha vida. Não, eu vou seguir a direção que o Senhor deu a Beatriz e vai dar certo na minha vida. Ei, tem uma direção de Deus para cada um de nós. Tem um livro escrito ao seu respeito. Tem uma palavra de Deus acerca da sua vida. E não dá para você querer viver a sua jornada a partir da perspectiva de outra pessoa. Não dá para você olhar para aquela pessoa do Instagram e dizer: rapaz, eu vou fazer que nem ela que vai dar certo. Vou ficar rica, vou ficar famosa. Não dá, irmão. Não dá. Não dá para você querer vestir a armadura do outro achando que isso vai ser a solução para a sua batalha. Não dá. Você tem experiência com Deus? Ei, usa o que Ele te deu. Usa as direções e a palavra que Ele te deu. A palavra diz: eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Ei, lembra dos milagres que Deus já operou na sua vida. Lembra das coisas que Ele já fez. Lembra do lugar onde Ele te tirou. Lembra do lugar onde Deus te encontrou. Lembra de como Deus fez na sua vida. Porque às vezes a gente diminui, meu pastor, as coisas que a gente viveu com Deus. Às vezes a gente diminui as experiências que a gente teve com Deus e começa a olhar para o outro. Entenda, irmão, isso não acontece só com você, não, acontece comigo também. Você acha que eu não olho? Rapaz, eu já olhei para Joyce Meyer e fiquei: meu Deus, que mulher poderosa. Queria, Senhor, pregar que nem ela, que ela fala assim tão bonitinho. Eu ficava: Senhor, eu quero pregar assim, com essa graça, com esse jeitinho. Já tentei e não deu certo, essa não sou eu. Não dá para você querer usar a armadura do outro e achar que isso vai funcionar na sua vida. E deixa eu te lembrar uma coisa: assim como a sua carne tem defeitos, tem falhas, Deus também colocou em você. Porque os defeitos e as falhas são consequência do pecado. Ei, mas antes do pecado, Deus gerou você. Antes de você ter gerado no pecado, Deus já tinha gerado você. Porque a palavra diz que nós somos gerados muito antes da consumação do mundo. Você não nasceu no momento que você foi gerado no ventre do seu pai e da sua mãe. Não foi nesse momento. Você já tinha sido gerado em Deus.
tinha qualidades em você. Já tinha características em você. E entenda, é através da multiforme de graça de Deus. E do jeito que você é também. Não estou dizendo seus erros, as suas falhas, isso você aperfeiçoa, amém? Mas eu estou dizendo que você tem de bom e de qualidade. Aquilo que Deus colocou em você. A graça que às vezes você tem para falar com as pessoas. Rapaz, tem gente que consegue sentar com alguém que está drogado e conversar e trazer aquela pessoa. E fazer aquela pessoa refletir. Ei, será que Deus não quer usar você? Tem gente que consegue sentar e conversar com alguém que está em situação de depressão. O que é que eu estou te dizendo? Ei, usa o que Deus colocou em você. Para de tentar ser alguém que você não é. Para de também fugir do propósito daquilo que Deus te deu. Para de querer vestir uma outra armadura. Porque tem gente que está querendo vestir essa armadura para se esconder. Você não foi chamado para se esconder. Entenda, para vencer onde Deus te colocou, você já tem todas as armas. Você não precisa de mais uma armadura de Saul. Davi não precisava da armadura de Saul. Ele estava indo contra o filisteu em nome do Senhor. Mas talvez em algum momento ele esqueceu isso e pensou que ele precisava daquilo que estavam oferecendo a ele. Você não precisa do que o inferno está te oferecendo. Você não precisa de mais uma festa para se sentir satisfeito. Você não precisa de mais um evento para se sentir legal. Você não precisa da aprovação de mais alguém, de mais um like, de mais um comentário para você se sentir bem, para você se sentir satisfeito, porque você foi gerado em Deus. E Deus já disse que você é precioso. Não, mas é porque me disseram que eu, desse jeito aqui, eu não presto, eu não funciono. Ei, quem te gerou? Não porque disseram que eu não ia dar certo. Então, para eu poder dar certo agora, eu vou fazer como todo mundo está fazendo e vai funcionar. Ei, quem te gerou? Quem te gerou? Deus é tão bom que Ele já deixa todos os decretos ao nosso respeito escritos. Está escrito para que você não tenha dúvida. Você é filho, você é herdeiro. Ele te deu poder, Ele te deu domínio. Você foi feito cabeça e não cauda. Está escrito. Está escrito. Você não precisa usar a armadura de Saul. E para a gente viver um tempo de rompimento, para a gente mover e ver as coisas mudarem, a gente precisa lutar com aquilo que Deus nos deu. A gente precisa usar o que Deus tem nos dado. E depois que Davi veste a armadura, que ele pega a espada e ele tenta se mover com aquilo ali, ele vê que não funciona. Não funciona. Dentro daquilo ali ele não consegue se mover. E talvez você está na sua vida paralisado, não conseguindo romper em algumas coisas, porque você está vestido de algo que Deus não te chamou para vestir. Você está querendo vencer e fazer as coisas de uma forma que Deus não te chamou. Nós temos ferramentas. Oração, confissão, jejum, adoração. Você tem ferramentas para romper, para vencer. Deus já te deu. E além disso tudo, Ele te deu algo mais importante, o Espírito dentro. Davi não tinha o Espírito dentro, você tem o Espírito dentro. Antes de querer ouvir qualquer conselho, ouve o que o Espírito está dizendo. Você não é guiado pela carne, você é guiado pelo Espírito. É você que Deus quer usar. É você. É você. Quando você vê alguma circunstância, ao invés de pensar, rapaz, vou ligar para o pastor orar. Ore primeiro a você. Você vai ouvir minha voz dizendo assim, sou eu. Sou eu. É você que Deus quer usar. Tem tanta gente ao seu redor. Deus quer usar você. Tem tanta gente no seu raio de influência. Deus quer usar você. Porque quando Davi vai para a batalha, ele não está indo só em nome dele. Ele não está indo derrotar o gigante só por causa dele. Mas quando ele derrotasse o gigante, ele receberia tudo o que foi prometido. Mas a nação sairia vencedora. Quando você vence, o reino vence. Quando você avança, o reino avança. Você foi feito para saquear o inferno. Para pisar na cabeça do capeta, irmão.
Não é para o diabo dizer que vai te espremer e vai fazer o que ele quer, não. É para você dizer, rapaz, minha parceria, meu fechamento é grande. O tamanho do meu Deus é grande. O poder dele, eu não sei nem descrever. Você tem que lembrar disso. Você tem que lembrar do que você já viveu com Deus. Mas você também tem que colocar na sua cabeça e em você de que tem muito mais para viver. Não limita por baixo. Ei, não paralisa a sua vida por baixo. Não pensa que esse momento te define. Não pensa que essa circunstância te define. Maior é o que está em nós. Maior é o que está em nós. Portanto, se alguém está em Cristo, uma nova criação é. As coisas antigas já passaram e eis que tudo se fez novo. Não dá para querer lutar com as armas antigas. Tudo se fez novo. Ei, não dá para ficar se olhando com os olhos antigos. Tudo se fez novo. Não, pastora, porque antes, para eu mudar a circunstância, eu fazia assim. Eu bati o pé firme, ficava ali até aqui. Peraí, tudo se fez novo. Não, porque para as coisas darem certo para mim antes, eu ligava para um, ligava para outro e a coisa acontecia, ei, tudo se fez novo. Não, eu ia num contato, não, eu dava um jeitinho, ei, tudo se fez novo. Você não precisa mais ficar pautado e procurando os métodos antigos. Não, porque antes, meu pastor, eu ouvia uma palestra motivacional. E aí então eu ficava empolgado. E aí a partir disso eu me levantava e fazia tudo o que tinha para fazer. Depois de 2 dias acabava, mas eu fazia. Não, irmão. Não. Você tem uma palavra. Você tem um Deus. Você é uma nova criatura. Para de buscar os métodos antigos. Para de se pensar e se pautar nas experiências dos outros. E começa a viver as suas experiências com Deus. Tem mais. Tem mais. Tem mais. Eu fico imaginando esse cara, rapaz, que ousado, um menino. Que ousadia. E você, rapaz, quantos anos você tem? Andando com Deus. Não vou dizer nem sua idade. Quantos anos você tem andando com Deus? E está querendo agir como você agia antes na carne. Ei! Seu espírito. Você tem um espírito. Ei, você é melhor do que isso. Você não precisa se mover na carne. Você tem que se mover no espírito. Não tenta vencer na carne, não. Em Efésios 6, 11 vai dizer, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas destes séculos, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Ei, a sua luta não é carnal. Ei, não é na carne que você vence. Não é no argumento que você vence. Sua luta é espiritual. Lembra que se sua luta é espiritual, as suas armas também são. E o texto vai continuar. E Davi diz que não podia andar com isso. E ele tira tudo aquilo. Tira tudo aquilo. E pega o cajado. E escolhe 5 pedras. Ele pega o que ele já usava naquilo que ele tinha tido experiência com Deus. Ele diz, rapaz, isso aqui, essa armadura não dá para mim. Eu já tive as minhas experiências com Deus. Eu sei como foi lá. Então eu vou voltar para aquele lugar. A questão é que você saiu do lugar secreto e está querendo vencer fora do lugar secreto. Você só vence no lugar secreto. Fora do lugar secreto, irmão, se você ficar na pista, o diabo te atropela. Não, eu vou fazer na carne, irmão. Não vá na carne, não. Vá no espírito. É mais leve, é mais rápido. Funciona. Funciona. Não dá para querer fazer na carne. Eu estou falando por experiência própria, eu já tentei, não dá. Não, eu quero fazer tal coisa, vou fazer, não, eu vou dar meu jeito. Não dá, não vá, estou lhe dizendo, não vá.
Tem coisa melhor. Tem coisa melhor. Com Deus é mais fácil, irmão. É mais leve. Porque eu imagino, pense Davi tendo que ir para a guerra com aquela armadura pesada. Ele tirou tudo aquilo, foi só com cajado e 5 pedras, é mais leve. Andar com Deus é mais leve. Fazer debaixo da orientação de Deus é mais leve. Ouvir o Espírito, oh Jesus, coisa boa. Tem hora que sua carne não quer não, mas é bom. Tem dia que você não quer orar, mas é bom. Tem dia que você não quer jejuar, mas é bom. Fica mais leve. Porque quando a circunstância vem, que você já acordou de manhã, já estava ali na palavra, quando a circunstância vem, você faz, oxe, Satanás, já lhe vi. Você vê antes. Mas o negócio é que aí você não ora, você não tem seu tempo de sair, você não está com as armaduras corretas. Quando o diabo vem de lá para cá, você toma o baque, aí fica desorientado, querendo se situar. Até você se situar e entender o que aconteceu. Demora. Paz, cola com Jesus. Deus já viu lá na frente. Entenda, Deus já viu o seu futuro. O livro está lá escrito. Ao invés de querer ficar tateando, fala com quem sabe e anda pelo caminho perfeito. E aí Davi, ele faz essa escolha. Deixa tudo aquilo. Pega o cajado dele. Escolhe 5 pedras. Bota no alforje e vai. Deixa eu te explicar o que é o alforje. Eita, cadê? Ô, glória. Vou achar. O alforje era uma bolsa de couro que ficava presa neles. Tipo essa pochete que a gente vê hoje em dia, só que menos feia, eu acho. Se você gosta, me desculpe. Porque eu acho feio. Mas era tipo aquilo. Prendeu ali, ele pegou as 5 pedrinhas dele, botou na bolsinha, pegou o cajado dele e foi. Só que se você olhar pelos olhos naturais, ele só estava carregando isso. Mas se você olhar pelos olhos espirituais, você vai ver que ele não estava carregando só isso. Porque ele chega lá e diz, você vem a mim com coisas naturais. Entendo, o gigante estava indo a ele com coisas naturais, só que ele estava dizendo, ei, eu vou contra você em nome do Senhor. Ei, eu estou indo contra você com aquele que pode vencer qualquer batalha, com aquele que é especialista em derrotar gigantes, com aquele que vence qualquer impossibilidade. Ele estava indo com algo melhor. Davi era esperto. Esse rapaz, vou carregar esse peso todo para quê? Sabe criança pequena? Quando andava com um bonde de amigos, ou então quando tinha irmão mais velho, no meu caso eu era a irmã mais velha, então sobrava para mim. Só que eu também era medrosa, eu não gostava de brigar, eu só fazia pressão. Fazia pressão e saía correndo. Mas tem o menor, ele sempre tem mania de fazer isso. Ele chegava lá, afrontava alguém, não rapaz, você vai ver, você sabe o tamanho do meu irmão te pega e aí você vai ver. Ele ia confiado no irmão. Quantas vezes meu irmão já fez isso? Oh Jesus, oh meu Deus. E eu chegava lá, é o quê? É o quê? Morrendo de medo, irmão. Morrendo de medo. Que eu não sabia brigar, nunca briguei. Só que deixa eu te dizer, Deus nunca perdeu uma batalha. Só que deixa eu te dizer, ei, aquele que está com você é mais forte. Aquele que está com você já venceu. Ele já venceu. E Davi estava indo com Deus. Ele estava indo com Deus, ele não estava indo no nome dele, ele não estava indo nas possibilidades dele. Ele estava confiando em Deus e sabendo que Deus podia fazer. Porque Ele pode. Ei, Deus é maior do que a sua conta. Deus é maior do que esse problema que você está enfrentando hoje. Ei, Deus é poderoso para curar essa enfermidade. Ei, Deus é poderoso para mudar essa circunstância. Confia nele.
Vai confiando nele. E Davi vai, coloca essas 5 pedrinhas e vai. Só que Davi colocou 5 pedrinhas na bolsinha e foi. E nós também temos 5 pedrinhas para colocar. Você tem 5 pedrinhas para você colocar e carregar todo dia. Você tem o jejum, você pode jejuar todo dia e ver o milagre acontecer. Você pode orar e ver o sobrenatural se manifestar. Você tem. Ei, você não está desarmado, não. Como eu disse, as armas da nossa milícia não são carnais. Deus não te deixou despreparado, não. Oh, querido. Porque o jejum derruba a nossa carne. Aleluia. A oração, você entrega a situação. Na confissão, você ativa a ação. Oh, aleluia. Na adoração você reconhece quem Ele é e o que Ele pode fazer. E na meditação você aprende o caminho. Ei, você tem armas poderosas para usar. Ei, você tem armas poderosas em Deus para usar. No jejum. Em Esther 9, você vai ver a história de Esther e você vai ver todo aquele conflito que ela passou diante da situação de que havia sido levantado o decreto para matar o povo. E o posicionamento de Esther é chamar o povo para jejuar. Você está querendo vencer no natural, irmão? Não vá. Jejum. Ah, pastor, eu vou jejuar e aí por causa do meu jejum Deus vai fazer? Não. Não. O jejum é para você mortificar a sua carne, para você começar a ouvir a direção do Espírito, para você começar a sintonizar e estar pronto para seguir aquilo que Deus tem para você naquele momento. E Esther chama o povo para jejuar. E depois que o povo jejua, ela tem a direção e chega até o rei. E nós vemos tudo aquilo que acontece e o povo é livre. Jejum é uma arma poderosa. E em Mateus 17, 21 vai dizer, mas essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Ele estava falando com os discípulos acerca da incredulidade. E talvez você esteja diante de uma circunstância e está, meu Deus, e agora eu faço o quê? Não, meu Deus, eu vou usar o que eu sei. Não, irmão, jejua. Jejua para você ouvir a voz de Deus. Jejua para você sair desse lugar de incredulidade. Jejua para você estar disponível e sensível à voz do Espírito. Para você poder se mover debaixo das direções de Deus. Eu sei que talvez você queria que eu te dissesse, poxa, é só você chegar lá e tudo vai acontecer como mágica. Mas essa não é a vida com Deus. Entenda, tem um processo. A gente vê Jesus passar por um processo. Então não dá para achar que a nossa vida vai ser um passe de mágica. E se você está assim, achando que Deus vai fazer um milagre sem você fazer nada, desculpe te dizer, mas isso não vai acontecer. O milagre é coparticipativo. Deus já fez a parte dele, faça a sua. Oração. Na oração, como eu disse, você entrega a Deus. Em Isaías 65, 24 vai dizer, antes de clamarem, eu responderei. Ainda não estão falando, e eu os ouvirei. Deus já te ouviu, mas você tem que fazer a sua parte e falar. Você tem que chegar e apresentar o problema a Deus. Porque deixa eu te dizer, Jesus não é aquela sua vizinha intrometida, que não lhe perguntou, você não perguntou nada a ela e ela está se metendo na sua vida querendo te dar uma direção. Jesus não é essa pessoa. Ele não é. E eu sei que às vezes tem irmão que está pensando que Jesus vai fazer assim. Não, eu estou passando por isso, Deus vai mover, vai fazer. Vem cá, você orou. Você entregou ao Senhor o seu problema. Você confiou nas mãos dele para que ele possa operar. Você tem que confiar na mão dele, não adianta. Você e Deus querendo fazer a mesma coisa, não funciona. E aí você tem que escolher, ou você faz, ou Deus faz. Então você entrega em oração. Em Mateus 21, 22 vai dizer, e tudo quanto pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Mas você tem que pedir em oração. Tem o seu papel. Confissão.
Como eu disse na confissão, você ativa a ação. E em Marcos 11, 23 vai dizer: porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo quanto disser lhe será feito. Você tem que dizer, você tem que confessar a palavra todos os dias, você tem que perseverar na confissão, porque, irmão, a fé vem pelo ouvir, e a boca mais próxima do seu ouvido é a sua. Então você fala para você gerar fé, mas você fala também para as circunstâncias ouvirem e para os anjos se moverem. Tudo que nós fazemos, entenda, não é solto. Não é solto. Deus é tão bom que Ele ensina como é que a gente tem que fazer as coisas. Não é, não, eu estou fazendo isso sem saber o porquê. Não, tem um porquê. Confissão. Deixa eu te dizer algo sobre a confissão, irmão. Isso é tão poderoso. Às vezes você está ali com um versículo, confessando o versículo, e você vê depois aquilo se tornar real na sua vida. É indescritível. É indescritível você olhar, e às vezes eu fico, rapaz, lembrando de coisas que eu confessei há anos atrás, e vendo se cumprir hoje, e vendo se manifestar. E vendo também essa mesma palavra que eu confesso me transformar. Porque entenda, quando a circunstância ruim vem, a primeira coisa que a sua mente vai fazer, natural, é buscar a referência que ela tem para resolver o problema. E se você não tem a palavra guardada no seu coração, se você não medita na palavra, se você não está nesse ambiente de comunhão e da presença de Deus, a primeira coisa que a sua mente vai achar vai ser a conduta natural. Ela vai puxar lá no histórico, vai ver, meu Deus, o que é que tem aqui sobre isso? Quando você está com fome, a primeira coisa que a sua mente faz é, deixa eu ver o que é que tem aqui dentro de casa para eu poder comer. Não é isso? Sua mente começa a buscar, rapaz, tem tal e tal coisa, eu acho que tem tal coisa, não. Juntando isso com isso, isso com isso, isso com isso, eu consigo fazer um negócio aqui para eu comer, e aí mata a minha fome até tal horário, e tem gente que ela pensa na manhã, no meio-dia e na noite, ele não consegue pensar em um horário só à noite, já pensa nos 3 da comida. Já acorda assim, rapaz, o que é que eu vou comer agora de manhã, e meio-dia e de noite? E o lanche da tarde? Não, porque 3 horas eu tenho que fazer um lanche. Não, mas e se me der uma fome 10 horas da noite, já tenho que ter alguma coisa para comer. Tem gente que acorda assim. Mas a sua mente começa a buscar no histórico daquilo que ela viu, o que é que tem lá. E a partir daquilo que você viu, você já planeja uma execução, ou seja, uma ação para fazer. E da mesma forma que a sua mente natural faz isso, para você poder fazer uma comida, da mesma forma a sua mente natural vai querer se mover para resolver os problemas. E é por isso que nós precisamos todos os dias buscar ao Senhor, todos os dias estar nesse ambiente de comunhão, todos os dias andar com os pilares ativa. É todo dia. Para você poder saber o que é que vai fazer, para você ter a direção que você precisa, para você saber como se posicionar e se mover diante da situação, para quando alguém chegar até você, você ter uma palavra para dar. Você precisa estar carregado daquilo que o Senhor tem para você, daquilo que a palavra diz ao seu respeito, todos os dias, e confissão, não, confissão foi o que eu falei agora, glória. Na adoração, você reconhece quem Ele é e o que... Eita glória. Na adoração, você reconhece quem Ele é e que não é sobre você. Adorar o Senhor é isso. É você reconhecer quem Ele é. E toda vez que você entra nesse ambiente de adoração, que você tira um tempo para praticar um desses pilares, você vai começar a ver que não, rapaz, por que eu estou preocupada com isso? Deus tem poder para resolver. Não, a palavra diz que o meu Deus é dono do ouro e da prata, eu posso confiar e descansar nele. Não, eu sei que Deus é poderoso, que Ele é meu Pai, que Ele é bom. E você começa a entrar nesse lugar de descanso. Você começa a contemplar os feitos do Senhor e saber que Ele não mudou. Ele não mudou. O massa do ambiente de adoração é isso.
É que você às vezes até entra achando que não tem como resolver, que não tem como, mas quando você começa a adorar, que você mergulha na presença, que você começa a contemplar o Senhor, você descobre que o seu problema perto dele não é nada, que a circunstância perto dele não é nada, mas que ele é maior. Você começa a contemplar, poxa, obrigada, Pai. Oh, eu estou com o Senhor, obrigada. Obrigada, Pai, porque o Senhor é bom em todo o tempo. Obrigada, porque o Senhor não se move conforme as minhas forças, ainda bem. Você começa a desfrutar. Preste atenção que quando você está aqui no momento do louvor, que você realmente entra nesse período de adoração, que você resolve se doar e colocar o seu coração nisso, você começa a esquecer as coisas, os problemas, as circunstâncias, parece que tudo some, está tudo resolvido. É nesse lugar que você precisa estar. Ah, não, mas o problema veio, peraí, deixa eu entrar aqui no meu quarto. Não, bem, daqui a pouco eu resolvo você, vou ali. Entra no quarto, fecha a tua porta e fala com teu pai em secreto. Ei, para de querer conversar com o problema. Para de querer ter tete a tete com o problema e começa a ter um tete a tete com Deus. Começa a confiar e entregar a Ele. Você está querendo carregar um fardo que você não foi feito para carregar. Confia nele. Entrega a Ele. Não dá, querido. Não dá. E isso é para tudo na sua vida. Não, mas porque não sei quem me ofendeu, me machucou. E você fica com aquilo. Entrega a Ele. Entrega a Ele. Eu acho que essa foi uma das coisas mais... que eu fiquei mais feliz quando eu aprendi com o Senhor, foi isso, de entregar as pessoas na mão dEle. Porque antes eu ficava com aquilo guardado dentro de mim, irmão. Não lhe faz bem. Você não foi feito para isso. Você foi feito para carregar o Espírito, não foi para carregar rancor, não. Não foi para carregar mágoa, não foi para carregar dor, não. Ei, esse vazio que tem dentro de nós foi feito só para uma coisa, carregar o Espírito de Deus. Você foi feito para isso. E eu lembro que no começo, eu tinha, uma questão com meu pai, eu era brigada com meu pai. E aí eu não queria pedir desculpa a ele, porque na minha cabeça, isso logo quando eu me converti, porque na minha cabeça, eu disse, rapaz, ele errou comigo. É ele que tem que me pedir desculpa. Só que aí eu conheci Jesus. E aí Jesus me disse, é você que tem que pedir desculpa, porque ele não me conhece ainda, mas você já me conhece. E eu fiquei, Senhor, por que eu? Não quero não, meu pai. Não, eu disse, rapaz, eu fiz assim, pastor Abimael, vou entregar aqui no meu coração. Vou liberar ele aqui no meu coração, não vou lá não, já está tudo resolvido. Aí eu fiz isso achando que estava tudo beleza. Irmãos, nós tivemos, eu acho que, eu não lembro bem o culto, mas aí quem estava pregando, o nosso bispo, e aí ele pontuou em que, rapaz, você tem que pedir perdão, você tem que aprender a pedir perdão. Eu fiz, ei, Jesus, eu não estou aqui não, meu pai. É com outra pessoa, não é comigo não. Pô, irmão, isso acontece com a gente também. Fiquei, Jesus, meu pai, não, Senhor, mas eu já liberei do meu coração. Irmão, eu estava querendo discutir com Deus. É o que o bispo pregou hoje de manhã. O testemunho interior já estava aqui dizendo, nossa, você não liberou, você tem que resolver. E eu aqui, não, mas eu já resolvi, Deus. Só que não estava resolvido. Eu só quis fingir que estava. Deixa eu te dizer, enquanto você fica prendendo uma pessoa, e você carregando aquilo ali, a pessoa continua vivendo a vida dela, viu? E quem fica travado? Você. Então, irmão, para de querer carregar os outros. Para. Libera o coração. Ah, mas eu vou perdoar por isso que ele me fez. Libera o coração. Libera o coração. Entrega nas mãos do Senhor. Confia ao Senhor. E aí eu disse, entendi, Jesus. Não tem mais jeito. Eu sei que agora eu não sou mais inocente.
Eu já ouvi a palavra. E eu sou muito assim, irmão. Quando eu entendo as coisas, aquilo ali fica em mim. E a minha cabeça fica ali, ó, me lembrando. Irmãos, quando eu aprendi isso, de que quando você sabe de algo, quando você ouve sobre algo, você não é mais inocente naquilo. Você vai ser cobrado por aquilo. Eu fiz, Jesus, entendi. Se eu escolher não ir lá e tomar esse posicionamento agora, eu vou também escolher arcar com isso, porque eu já sei o que precisa ser feito. Aí eu disse, não, eu vou, né, que eu quero prosperar, eu quero viver o que Deus tem pra mim. Não, eu quero ver a minha vida andar, não quero ficar parada, não. E aí eu fui, pedi perdão, né, e fiz. Agora eu não estou te dizendo que vai ser fácil. Mas eu estou te dizendo que se você andar pela palavra, se você carregar aquilo que a palavra tem ao seu respeito, se você andar segundo os princípios da palavra, você vai avançar, você vai romper, você vai prosperar. É princípio. É princípio. E eu fiz isso. E depois disso as coisas começaram a andar. As coisas começaram a fluir. Irmãos, entenda. Quando você vence, o reino vence. Quando você se posiciona, o reino avança. Porque quando eu fiz isso, quem ganhou não foi o inferno, quem ganhou foi Deus. Quem ganhou foi Deus. Porque ele teve que ver, rapaz, é esse Jesus, né? Trabalha, né? Opera no coração dessa jovem, né? Ainda que ele não queira. Porque as pessoas vão testificar de Jesus através da sua vida, não é pelo que você fala, mas é pelo que você faz, é por como você se comporta. E entenda, você foi chamado para ser um libertador, você foi chamado para manifestar o reino de Deus. Você não foi chamado para vir aqui, receber a palavra, voltar para cá. Não. Você foi chamado para saquear o inferno mesmo. É você. Do seu jeito, com a graça que Deus colocou na sua vida. Não, porque eu não sei falar, meu irmão, vai sem saber falar mesmo. Ah, não, porque eu gaguejo, vai gaguejando. Vai que você encontra alguma outra pessoa que gagueja, ela recebe também aí. Ô, glória. Entendeu? Vai. Não é que vai ser perfeito, às vezes a gente está querendo esperar, não. Que eu vou me apresentar, o gigante vai ser tudo perfeito. E eu vou usar a armadura, e eu vou fazer isso, e vai ter luzes, e vai ter aquela coisa, e vai ter um bocado de gente gritando meu nome. Ô, irmão, tem glamour não, irmão. Não tem glamour não. Mas deixa eu te dizer, quando o inferno perde, é o nome do Senhor que é glorificado. Porque Davi sozinho não tinha como fazer aquilo. Davi só pela força dele não tinha, naturalmente falando, como fazer aquilo. Mas com o Senhor nada é impossível. Nada é impossível. E a última, meditação. Como eu disse, na meditação você aprende o caminho. E em 1 Josué 1,8 vai dizer, não deixe de falar do livro desta lei, de meditar nele de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Você entendeu? Cumpre fielmente e só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não dá para ser bem-sucedido na carne, tem um limite. Não dá para tentar ser bem-sucedido na força do seu braço, tem um limite. Mas se você confiar em Deus, se você confiar e usar e carregar tudo aquilo que Ele já te deu, você vence, você avança. E sabe, o que o Senhor tem colocado para nós nesse dia é o que a gente tem carregado no nosso alforje. O que é que você tem carregado? Será que você está carregando a palavra? Será que você está carregando as práticas? Será que você está tendo uma vida de comunhão com Deus? Ou será que você não está carregando nada e está querendo colocar uma armadura que Saul te deu? Querido, com Jesus é mais leve. Com Jesus é mais leve. E entenda, o que você carrega transforma a sua vida, mas impacta quem está ao seu redor. Porque quando Davi fez aquela escolha,
A vitória dele foi a vitória do povo de Israel. Ele foi beneficiado, mas o povo também foi beneficiado junto. Quando você anda com Deus, quando você cumpre os princípios, quando você medita na palavra, quando você vive uma vida de comunhão com Deus, você é beneficiado, mas quem está ao seu redor também é. Porque você já chegou naquele dia que você estava, rapaz, não, hoje, glória a Deus, senti o Senhor, estou aqui, rapaz, se vier um demônio aqui, não fica em pé. A gente às vezes tem um dia que a gente acha que a gente está, né? E quantas das vezes você está em um momento desse e vir alguém precisando de uma palavra e você ter uma palavra para dar? E você ter algo a dizer. E você ter uma direção do Espírito para liberar. Ei, tudo que você vem, você ouve aqui, você é ministrado aqui, não é para parar em você. Deus te chamou para algo maior além de você. Diva falou isso e eu carrego isso todos os dias. Deus nos chamou para ser agentes de milagres. Eu ouvi ela falando isso e eu nunca tinha ouvido isso dessa forma, como ela colocou. E eu fiz, Jesus, é verdade. A gente foi chamado para ser agente de milagres. Para onde você chegar, você liberar uma palavra. Para onde você chegar, você ser luz. Ei, não é que é vindo aqui que ele precisa receber a palavra, mas você indo lá também pode liberar a palavra. É você que Deus quer usar. Ei, é através do que Deus colocou nas suas mãos, do jeito que você é. Não, mas eu sou baixinho, é do jeito que você é. Não, mas eu sou do jeito que você é. Deus está usando alguém que era tímida. Do jeito que você é. É você que Deus quer usar. Você não pode se conformar com as pessoas ao seu redor perecendo. Ei, você não pode se conformar com aquele familiar seu indo para o caminho do inferno. Você não pode se conformar. Você teve uma experiência com Deus? Vixe. Você teve uma experiência com Deus? Então, irmão, porque se você teve uma experiência com Deus, isso te impactou de tal forma, você vai querer transmitir isso para outra pessoa. Acredito eu. Porque quando a gente come algo bom, a gente vai em um lugar bom, a primeira coisa que a gente faz, rapaz, você já foi em tal lugar? Menino, você já comeu o lanche da Store? Rapaz, esses dias tinha um quilo aí. Meu Deus, quase deixa meu dinheiro todo lá. Aí você começa a falar daquilo, rapaz, você já assistiu a aula do IBB? Meu Deus. Aí umas coisas assim que eu fico, meu Deus, isso estava onde que eu nunca vi? Aí você fica, rapaz, o professor estava guardando isso e nunca nos contou essa revelação? E você quer compartilhar, e você quer fazer com que outras pessoas experimentem isso também. Ei, se você não está tendo isso na sua vida com Jesus, tem algo de errado, porque você precisa desejar e ansiar com que outros tenham a mesma transformação que você. E se seu coração não está queimando mais, volta para o secreto, porque tem que queimar. Se você não está tendo mais esse desejo, volta para o secreto, porque você precisa entrar nesse lugar. Que eu lembro que quando eu aceitei Jesus, eu disse logo, rapaz, é agora. O inferno vai ficar pequeno, porque eu vou salvar todo mundo. Não, porque eu vou ser a próxima. Não, eu comecei a ver, oh Deus, aleluia. Eu comecei a ver os vídeos, aí via coisa de, oh Deus, de tantos evangelistas antigos assim, que aí eu vi o povo jogar o lenço, e aí o povo caía. Irmão, eu recebi Jesus, aquilo mudou a minha vida. Eu disse, rapaz, e ele faz tudo isso? Eu também quero. Eu vou fazer isso também, irmão. Oh, querido, eu ainda quero. Eu estou assim, Jesus, se o Senhor quiser, estamos aqui. Entenda. Você tem que desejar mesmo. Passar desapercebido. Deixar com que Jesus não passe desapercebido aonde você for, porque você carrega Jesus. Não, rapaz, hoje eu vou nesse lugar, alguém tem que, né, pelo menos perceber que eu sou crente. Dizer que nem pastor Maico, eu não falo não, eu quero que as pessoas percebam. Ô irmão, eu já saio falando algo. Rapaz, já ouviu falar sobre Jesus? E aí, Jesus? Eu ganhei um amigo assim. Eu lembro que logo quando eu me converti, foi a primeira pessoa que eu ganhei para Jesus. Eu fiquei tão empolgada, eu disse,
uma semana de convertida, eu cheguei em casa, e lá em casa, né? Na época eu morava com minha mãe, era muito pequeno. Mas muito pequeno mesmo. Se alguém falasse no banheiro que estava na sala, eu via. E assim, minha mãe não levou fé, ela estava dizendo, rapaz, isso aí é coisa de uma semana. Depois ela disse, isso é coisa de um mês. Ela ficou dando prazo para mim, para eu desviar. E aí eu disse, não, rapaz, eu vou ficar firme, a senhora vai ver. A senhora vai ver, ela, tá. Quero ver essa mudança. E eu disse, rapaz, não, isso é real, isso é real. E aí eu aproveitava quando não tinha ninguém em casa. E aí eu orava, tal, tinha aquele momento de comunhão, buscava o Senhor. E aí, naquela época, irmão, eu criei assim. E aí eu saía metendo a mão na casa, e aí voltava achando que eu estava ungindo a casa toda. E aí, aqui, Jesus. Aí chegava na cama, Senhor, toca na vida da minha mãe, Jesus. E ficava crendo nisso. E aí comecei a ver esse amigo que morava de frente para a casa da gente. Disse, não, rapaz, ele precisa de Jesus. Vou falar de Jesus para ele. Cheguei lá, rapaz, e aí, Jesus? Ele, e aí o quê? E aí o quê? E eu comecei a falar para ele de tudo aquilo que eu vivi com Deus. De todas as experiências que eu já tinha vivido até ali, irmão, uma semana de crente. Quantas experiências, só que não. Mas aquilo foi tão real no meu coração. Aquilo foi uma experiência tão impactante para a minha vida, que eu disse, eu não posso deixar alguém sem essa experiência. Eu não posso. Eu não posso. E eu comecei a falar de Jesus, irmão, ele se converteu. Ele se converteu. Entenda, é um coração em chamas. É um coração que tem uma experiência com Deus. Ei, é isso que você precisa para desbancar o inferno, para romper com as circunstâncias, para o cenário mudar. A palavra diz que você tem que buscar em primeiro lugar o reino. Não dá para você achar que você vai vencer no natural. Mas deixa eu te dizer, busca o reino. E lembra que quando você vence, o reino vence. Lembra que quando você avança, o reino avança. Ei, não deixa Satanás tomar domínio. Você é maior. Porque você carrega o Espírito. Não, porque como o pastor Maio falou, não, porque na minha rua. Ô meu pastor. Não, estava lá, eu fui lá logo. Ele foi logo declarar. Irmã, eu já vivi isso. Eu morava na rua. Que o menino passava carregando as coisas, você me entende? O povo ficava na frente da porta, fumando as coisas. E eu disse, Jesus, eu estou aqui. Aí ele, sim, declare. Você acha que Jesus vai descer, vai tirar, vem amado, vá, saia? Não, irmão, a autoridade lá é você. A autoridade lá é você. Então se levante, se posicione com aquilo que Deus te deu. Se levante, se posicione com aquilo que você tem carregado. Eu lembro que o bispo falava com a gente qualquer coisa. Hein, meu pastor, o senhor lembra? O senhor lembra? É algo que está marcado nos nossos corações. Quando a gente tinha qualquer problema, qualquer situação, aí a gente olhava para ele, não, pastor, porque está assim, assim, assim. Ele, já orou em línguas? Aí eu ficava, não, tá bom, bora em línguas. Aí eu orava, um dia, orava 30 minutos, aí voltava, não, pastor, eu orei. Ele, você orou quanto tempo? Eu, 30 minutos. Vai orar em línguas, vai orar em línguas. Irmão, a oração perfeita. Porque tem coisa que você não vai querer orar mesmo, não. Tem coisa que você não vai querer orar, não. Tem gente que, meu pastor, ele fica assim, não, Jesus, usa o bispo, usa não sei quem, não, trabalha na vida de não sei quem, mas ele nunca ora, Senhor, me usa. É por isso que você precisa orar em línguas, para o Espírito Santo dizer, ó, usa esse aqui, ó, é esse aqui. Vou levar ele, para ele pregar, vai no asilo, vai na boca de fumo, vai onde tem que ir. Irmão, porque se você esperar só a sua carne ter vontade de fazer as coisas, você não vai ter. Por isso que você tem que fazer sem vontade. Que beleza. Pela disciplina.
Você vai romper e vencer algumas coisas pela disciplina. Pela disciplina. Em Isaías 61 vai dizer: e o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, o Consolador, e a consolar a todos os que choram. E em 2 Coríntios 5,18 vai dizer: e tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Você recebeu o ministério da reconciliação. Isso é para todo crente. E talvez você possa estar se perguntando: tá, mas o que isso tem a ver com venceu, com o processo que Davi venceu? É simples. Quando Davi foi para a batalha vencer o povo em nome do Senhor, venceu o filisteu em nome do Senhor, ele venceu, claro que ele seria privilegiado no processo, mas todo o povo que estava lá também ia ser. Todo o povo que estava lá também teria que testificar de quem era o Senhor. Então você tem que entender que quando você vence, como eu disse, o reino vence. Quando você avança, o reino avança. E isso é testemunho. Não para parar na sua vida, não para morrer em você, mas para continuar através de você. Porque alguém se ousou a traduzir a palavra. Hoje você tem a palavra. Porque alguém dedicou tempo para traduzir a palavra. Da mesma forma, porque homens estiveram à disposição do Espírito para ouvir a direção e escrever a palavra. Hoje nós temos a palavra. Então Deus quer usar você. E quer que você se posicione para romper com a circunstância e com essa situação. Amém? Se coloque de pés. Pai, nós te agradecemos por essa palavra. Obrigada, Senhor, porque o Senhor já nos equipou com tudo aquilo que nós precisamos. Oh, Pai, obrigada porque nós não temeremos. Obrigado porque nós não somos refém das circunstâncias, mas pelo contrário, nós temos o Senhor e com o Senhor nós avançamos. Obrigada, Pai, por um povo que vence e rompe com as circunstâncias, por um povo que vai saquear o inferno, por um povo, Pai, corajoso em Ti, desejoso por almas, por um povo que queima de amor pelo Senhor e que deseja cada dia vez mais a Tua presença, a Tua palavra, Pai. Que o Senhor possa nos transformar cada dia mais e nos fazer romper e vencer em cada circunstância, no nome de Jesus. Amém.